Bom, no começo do ano passado eu fiz uma lista falando sobre os meus filmes favoritos que eu vi em 2017. Só que não eram dos filmes só de 2017, mas de todos os filmes que eu tinha visto naquele ano. E esse ano eu também quero fazer um negócio diferente. Em vez de falar dos melhores filmes que eu vi esse ano, ou que foram lançados em 2018, eu quero falar sobre os melhores filmes que você não viu de 2018. Então são filmes muito desconhecidos, assim, que eu vi poucas pessoas falando sobre e que são excelentes. Então, vamos começar. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. O primeiro filme que eu vou falar é o filme polonês Guerra Fria. Esse filme é dirigido pelo Paweł Pawlikowski. Esse cara já venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro por Ida. E esse filme ele é muito diferente, ele tem uma estética muito única. Ele conta a história de um artista, pianista, que meio que comanda todo um conjunto de apresentação de dança na Polônia, que naquele período era comandado pela União Soviética. Então ele é um filme sobre aquele período, mas não necessariamente sobre as relações diplomáticas entre a União Soviética e os Estados Unidos. Na verdade, ele quer mostrar como aquela opressão daquele momento atrapalhava as relações pessoais entre as pessoas e as obras artísticas daquele momento. Muitas vezes a cinematografia me lembra um pouco os filmes do Wes Anderson, porque ele faz alguns tracking shots, às vezes ele posiciona a câmera muito longe, com um plano super aberto, os personagens lá no fundinho pequenininho, andando assim de um lado pro outro, e eu acho um negócio muito bonito, e também mostra como aqueles personagens são muito pequenos perante toda aquela situação. O relacionamento entre eles é muito sutil, ele vai aparecendo aos pouquinhos assim, e às vezes pode até ficar sutil demais, parece que eles não têm uma relação de verdade e em alguns momentos o filme me perdeu, parecia que eu não tava vendo um casal de verdade, e eu acho que isso se deve muito ao fato de que o filme se passa durante um grande período de tempo. Então primeiro ele tá ali em um ano, depois passam 3 anos, 6 anos, 9 anos, o filme às vezes se afasta um pouco do público, ele falta um pouco de intimismo ali, mas tirando isso, o resto é perfeito. O trabalho dos atores é muito forte, muito visceral, eles entregam muito bem e você acredita naqueles personagens, você acredita que eles existem. Eu gosto muito como o filme trata o tema do amor impossível, porque isso vai meio que mudando durante o filme junto com os personagens. No começo, mostra aqueles dois personagens que não parecem combinar muito, porque ele é muito mais velho que ela, pelo menos aparenta, e tem uma música no filme que toca, que é uma das músicas desse conjunto, que fala sobre uma mãe que não quer deixar a filha se casar com a pessoa pela qual ela está apaixonada. E no começo você pensa, pô, é um filme sobre esse amor impossível, sobre como tudo luta contra eles, pra eles não conseguirem realizar esse sonho deles. Mas no fim, isso vai mudando pra uma visão de como se aquele amor realmente é impossível e ele não devia existir, como os dois não se encaixam exatamente como deviam. É um relacionamento que muitas vezes é abusivo e controlador e realmente não é o ideal. E eu acho que esse é o melhor ponto do filme, como as coisas vão mudando gradativamente, os personagens passam por um grande arco de evolução e dentro do relacionamento deles. Filmaço, vale a pena ver. Citizen Kane, the greatest motion picture ever made. Do you agree? No, certainly not. That's My interesting. next one is, though. Could you give us the title of that? I haven't decided what it is yet. Oh. O quinto filme da lista é Serei Amado Quando Morrer. Esse é um documentário que conta a história da produção do último filme do Orson Welles, chamado O Outro Lado do Vento. Bom, o Orson Welles é um dos diretores mais renomados da história de Hollywood. Ele fez Cidadão Kane, que simplesmente quando o filme foi lançado, todo mundo considerou aquele o melhor filme norte-americano já feito, e muitos ainda consideram o melhor de todos os tempos. E aí você pensa na cabeça do Orson Welles, ele tinha, se não me engano, pouco mais que 30 anos, talvez nem isso, e ele fez o maior filme da história. E agora, como ele pode se superar, sabe? E então ele continuou fazendo os projetos dele e continuou sendo muito bem avaliado pela crítica e pelo público. Só chegou num ponto da carreira dele que ele não conseguia mais financiar os próprios projetos. O cara que fez o melhor filme de todos os tempos não conseguia financiar os próprios projetos. Esse documentário mostra muito bem como é complicado trabalhar com cinema. É um negócio muito difícil você buscar financiamento. O Orson Welles, nesse filme, ele teve que buscar financiamento em vários países. Muitas vezes ele perdia as próprias filmagens dele. Cara, foi um filme que passou por muitas dificuldades, tanto que ele nunca chegou a ser concluído. Na verdade, a Netflix concluiu o filme esse ano, foi lançado agora. Claro que o Orson Welles já morreu, não foi ele que conseguiu terminar o filme, então não tem como a gente saber como que era realmente a visão dele certinha para aquele filme. Mas o documentário em si mostra muito bem como o cara era muito genial, mas ele era muito complicado, era muito difícil trabalhar com ele, ele era muito arrogante, muito exigente.
E é exatamente como todos os gênios são. Vale muito a pena ver, principalmente se você gosta de cinema e quer fazer cinema. Porque ele é um filme que ele consegue ser muito inspirador, mas ao mesmo tempo apavorante pra caralho. Muito bom. Em quarto lugar, eu vou deixar o filme Mid-90s. Esse é o primeiro filme dirigido pelo Jonah Hill, que você já deve conhecer de outros filmes aí como ator, principalmente de filmes de comédia. Mid-90s conta a história de um garoto pré-adolescente que tá entrando nessa fase da puberdade e ele quer se encontrar como ser humano. Ele quer encontrar um grupo pra fazer parte, pra ter amizade, pra viver aventuras na vida. E ele é um garoto que sofre muitos problemas familiares. O irmão meio que abusa psicologicamente dele, bate bastante nele. Isso faz com que ele se reprima bastante. E quando ele se encontra dentro de um grupo de skate, é que as coisas começam a ficar meio malucas. O garoto ali deve ter no máximo uns 12 anos. E ele começa a ir para essas festas e esses rolês desses garotos bem mais velhos, devem ter uns 17, 18 anos, e começa a encher a cara, a fumar. E cara, você fica abismado com aquilo. É uma situação muito diferente de coisas que eu já vi em outros filmes coming of age, que são esses filmes, né, que mostram os adolescentes tentando se descobrir. O filme também foi filmado em 4x3, principalmente por esse passar nos anos 90. Então o Jonah Hill queria passar uma estética dos filmes daquela época. Então a imagem é super granulada, assim, realmente parece que foi filmado com VHS. O filme tem uma edição e um ritmo bem contemplativo e talvez até fique contemplativo demais. Eu acho que o filme podia ter 10 minutos a menos. Esse contemplativo se torna um pouco arrastado em alguns momentos. E também a direção do Jonah Hill não é a coisa mais grandiosa, é uma coisa assim bem simples. Ele faz o básico, mas bem feito. Exceto em alguns momentos. E um que eu gosto bastante é que acontece um acidente, meio que acidente no final do filme, e ele mostra isso só como um flash. É um negócio super rápido e ele não fica expondo muito o que aconteceu. E isso é muito interessante porque o trabalho de exposição desse filme é sensacional. O diretor, ele vai colocando as coisas meio subentendidas ali. Ele não vai ficar explicando pra você. Você tem que absorver aquilo e interpretar da forma que você quer. Na verdade, pra conseguir entender o filme a partir da sua visão, do seu ponto de vista sobre a vida. E o mesmo vale pra Guerra Fria também, eu esqueci de falar. É um filme com um puta trabalho de exposição nesse mesmo sentido que Mid-90s. Também os personagens são muito bem desenvolvidos. Aquele grupo de adolescentes, você acredita neles, você acredita na amizade deles. As atuações são muito naturalistas e me lembrou um pouco de Cidade de Deus. Filme muito bom, você tem que assistir. Mais um filme filmado em 4x3, First Reformed, o novo filme do Paul Schrader, é muito interessante. Esse filme é estrelado pelo Ethan Hawke e conta a história de um reverendo que começa a se envolver com algumas questões ambientalistas. Então ele começa a pesquisar sobre poluição, aquecimento global, poluição dos mares, industrialização e esse tipo de coisa. E ele vira um padre muito nihilista, ele passa a perder a fé no mundo. E a atuação do Ethan Hawke aqui é provavelmente a melhor atuação do ano. É absurdo o que ele faz nesse filme, tanto em cenas muito intimistas, que ele não tem que expressar muito com a cara, mas ele tem que fazer aquela coisa mais interna, sabe? Você sente tudo que o personagem tá sentindo, sim, ele tem que fazer caras e bocas. E nos momentos que ele tem que mostrar várias expressões, ele arrebenta. Tem umas horas que parece que ele tá sendo possuído por um demônio. O demônio que quer acabar com a poluição no planeta. Ele tem umas reações assim, super selvagens, super instintivas. Cara, é muito legal o trabalho dele aqui. O Paul Schrader também faz um puta trabalho de direção. A forma como ele posiciona a câmera bem perto do rosto dos personagens em algumas cenas. Às vezes ele filma os personagens por alguns espelhos para mostrar como o mundo deles está espelhado, tá de cabeça para baixo. Eu gosto muito como cada coisa nesse filme tá colocada na posição correta. Então tem uma cadeira ali que tá no lugar certinho, aí tem um espelho que tá bem posicionado, aí o sofá tá no lugar certinho. Tudo ali parece que é um trabalho de mise-en-scène perfeito, sério. E o filme também tem umas cenas meio alucinógenas, assim, super oníricas, que também são meio desoladoras, que é um negócio assim meio que de explodir a cabeça, porque o diretor, ele não tá te contando o que tá acontecendo, ele tá te mostrando e você sente tudo aquilo sem ter muito que interpretar. É um puta de um trabalho. E cara, a última cena desse filme é inacreditável, é uma catarse absurda. Sério, você termina o filme, você fica sem fôlego, é sensacional. Ele também é um filme bastante contemplativo, então esteja bem focado quando você for assistir ele, porque vale muito a pena. Em segundo lugar, o filme Sem Rastros. Esse filme conta a história de um pai e de uma filha
que vive no meio do mato. O pai não gosta dessa vida em sociedade, cheia do consumismo capitalista, e ele quer viver isolado de todo mundo, e ele arrasta a filha dele para isso. E eles vivem felizes nessa situação. Só que chega um momento que eles são tirados daquela situação e são colocados dentro de uma sociedade meio que comum. Eles têm que viver a partir das regras já estabelecidas. A direção é da Deborah Garnick e eu gosto muito do tom desse filme. Ela sabe trabalhar isso muito bem. É super bem dosado, sabe? Tem poucos momentos assim que são de rir no filme, muitos poucos mesmo, e tem alguns momentos assim que são bem good vibes, outros bem depressivos. Na verdade, depressão é um dos grandes temas desse filme. Ele fala sobre consumismo, sobre o valor da liberdade, a própria depressão, as guerras, o que a guerra faz com o homem, e acho que o mais importante é sobre a importância de crescer. Durante o filme, os dois são muito próximos, o pai e a filha, só que no começo parece que ela tá presa nas ideias, na ideologia do pai, aquela ideologia contra o consumismo, desenfreado. Ele quer viver separado da sociedade. Ele tá meio que fazendo com que aquela depressão que ele tem aflija a própria filha dele. Quando o tempo vai passando, quando a filha vai começando a conviver mais com a sociedade, ela vai percebendo que talvez o pai dela não esteja certo. E essa evolução de personagem é muito bem construída. É um puta desenvolvimento de personagem esse filme. Tem mensagens muito lindas. Tem algumas canções que tocam no filme que são super good vibes. Você escuta e você sente assim, por que aquela personagem tá deixando de querer seguir o caminho do pai dela. Vai lá ver porque é muito bom. Em primeiro lugar, eu coloquei o filme The Old Man and the Gun. Esse filme é o último filme da carreira do Robert Redford. E ele conta a história de um assaltante de bancos que é idoso. Então é um negócio muito diferente do que você espera sobre ladrões. Além de que ele não é um ladrão do mal, ele é um cara super gente boa, super charmoso. Cara, é sensacional, é uma ideia muito diferente e é baseado numa história real, inclusive. A direção é do David Lowery, que fez a Ghost Story, já fez um vídeo sobre esse filme, clique aqui pra ver, que é um filme excelente, que é mais um ótimo trabalho dele. Eu gosto muito da vibe desse filme, ele é super elegante, super charmoso e tudo contribui pra isso. Seja o fato de que o filme foi filmado em 16mm, então tem aquela tela meio granulada, assim, com aquela estética dos filmes dos anos 70, os filmes policiais daquele período, o uso das cores mais vintage, bem amarelado, assim, e o movimento de câmera super dinâmico que ele faz, me lembra um pouco, assim, meio que uma mistura de Paul Thomas Anderson com Wes Anderson. Ele tem um negócio meio da dinamicidade que o Wes Anderson dá pros filmes dele e do movimento de câmera e corte rápido em que o Paul Thomas Anderson usa em alguns filmes dele, de mexer a câmera pra frente, depois vir pra trás e fazer um corte e depois ir pro lado, pro outro. É um negócio super interessante que ele faz e dá toda essa dinamicidade dos filmes mais clássicos policiais, que muitos filmes tinham essa estética também. E a melhor coisa do filme é como a gente gosta daquele personagem do Robert Redford. Ele tem um relacionamento com uma outra idosa no filme e, cara, é a coisa mais linda do mundo. Quando eles começam a se conhecer, cada diálogo trocado por eles, você abre um sorriso. É um negócio inacreditável de bonito. Tipo, é um filme muito emocionante nesse sentido. Você assiste e você fica extremamente feliz enquanto você vê. Você não consegue se sentir puto porque aquele cara tá roubando outras pessoas, porque ele é muito gente boa. Ele é um cara que ama muito o que ele faz. E isso é o que a gente mais gosta assistindo esse filme. A gente sente empatia porque todo mundo tem algum hobby na vida. E o hobby dele é roubar. Tipo, ele não faz por mal, ele faz porque ele gosta daquilo. E a relação dele com o policial, interpretado pelo Casey Affleck, é sensacional, cara. Acho que enquanto o Robert Redford ama roubar bancos, o Casey Affleck ama perseguir ele. E fica nessa caçada de gato e rato. E os dois gostam de estar naquela situação, eles não querem que aquilo acabe. O policial não quer que o Robert Redford seja preso, da mesma forma que o Robert Redford não quer que o policial pare de caçar ele. Essa é a graça do negócio. Eles gostam de estar presos naquele ciclo. Cara, é demais isso. A gente sente empatia pelo policial, pelo ladrão e principalmente pela relação deles com os pares românticos deles. Cara, é um filme extremamente lindo e quando acaba a última cena, se abre um sorriso. É muito incrível e com certeza é o melhor filme do ano. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone.